E aí galera, tudo bem? A aula de hoje é para a gente aprender a fazer a multiplicação de frações. Então eu vou tentar explicar usando as figuras e depois, sem usar as figuras, vocês vão perceber que de todas as operações com frações, a multiplicação é a mais fácil de todas, tá? Boa aula! Espero que você goste. Então, para começar, a gente vai fazer a operação 3 vezes 1/5. Então, vamos pensar primeiro somente nesse 1/5 aqui. Vamos começar sempre pensando no segundo fator. 1/5, olhando para essa figura, é uma parte de 5, certo? Uma parte dessas 5 que tem aí. Bem simples, né? 1/5. Gente, se você quiser 3 vezes esse 1/5, eu vou repetir essa parte 3 vezes. Então, aqui já teria mais uma delas, 2/5, e mais uma delas, 3/5. Ó, gente, 3 vezes 1/5, eu sei, né? É muito simples, você deve estar decepcionado, você esperava alguma coisa mais difícil do que isso, mas é simplesmente 3/5, tudo bem? Se você não esquecer que tem um 1 aqui na parte de baixo, bastaria você fazer 3 vezes o 1, que dá 3, uma vez o 5, que dá 5. 3 vezes 1/5 é simplesmente 3/5, tudo bem? Vamos lá. A próxima operação que eu quero fazer com vocês é 2/3 vezes 5/6. Olha, 2/3 vezes 5/6 é a mesma coisa que você calcular 2/3 de 5/6, né? Quanto que é 2/3 de 5/6? Bom, vamos lá. Do mesmo jeito que eu fiz aqui na primeira operação, eu vou começar escrevendo quem é os 5/6. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1/6. Não vai ficar perfeitinho aqui, mas o importante é que você entenda. 2, 3, 4 sextos, né? Aqui. E mais aqui, 5/6. Então, eu já escrevi aqui, nessa imagem aqui em cima, a fração 5/6, tudo bem? É essa parte vermelha da imagem aqui. É uma figura dividida em 6 partes e eu pintei 5. Então, eu pintei aqui na parte de cima essa fração 5/6. Só que agora eu quero 2/3 dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui e eu vou dividir ela. Começa aqui, ó. Eu quero fazer 2/3 disso, né? Começa dividindo ela em 3 partes iguais, beleza? 3 partes iguais. Calma que eu vou te mostrar como. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa imagem e vai dividir ela em 3 partes, como você viu aqui, ó. Tem uma parte aqui em cima, uma parte aqui, uma parte no meio, uma parte embaixo, em 3 partes. Só que dessas 3 partes, eu vou pintar apenas 2 partes, tudo bem? Eu vou pintar 2/3 da fração. Então, eu vou começar a colocar aqui, ó. Eu vou pintar 2 dessas 3 partes. Aqui eu pintei uma parte e aqui eu pintei mais uma parte. A pergunta que eu te faço agora é: quantas partes aqui ficaram com as duas cores? Com as cores que, lembrando que dessa primeira fração aqui eu pintei de vermelho, né? 5/6 de vermelho. E dessa segunda fração aqui eu pintei de verdinho, né? Quantas partes aqui ficaram pintadas de verde e de vermelho ao mesmo tempo? Ó, observa bem comigo. São 10 partes aqui, 10 partes, de um total, se você contar aqui, no total, você vai ver que são 18 partes. 10 partes de um total de 18. Bom, em outras palavras, isso que está aqui, ó, pintado de verde e vermelho ao mesmo tempo, é 2/3 de 5/6. O que é isso? Isto é 10/18. Como é que eu faço 2/3 vezes 5/6? Basta multiplicar o número de cima vezes o número de cima. 2 vezes 5 é 10. E o número de baixo vezes o número de baixo, 3 vezes 6 é 18. Então, 10/18 é a resposta aí que você estava procurando. Quanto é 2/3
vezes 5/6. Então, eu deixei aqui embaixo uma frase para você poder anotar no seu caderno. Ó. Para multiplicar frações, basta multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador. Bom, isso é muito, muito, muito fácil. O número de cima multiplica o número de cima, o número de baixo multiplica o número de baixo. Então, é bem mais fácil do que fazer conta de mais, que você tem que igualar os denominadores. Aqui não, tá? Tanto é que eu escrevi uma outra frase aqui. Na multiplicação de frações, não importa se os denominadores são iguais ou diferentes. Na adição, isso importa, não é? Se forem diferentes, você precisa deixar eles iguais. Mas aqui, realmente, isto não importa. Então, acompanha comigo alguns exemplos de como fazer multiplicação de frações. Então, aqui tem 4 exemplos para a gente poder fazer, tudo bem? Que eu já deixei aqui montadinho. Então, presta atenção. Quanto é 4 vezes o 3/5? Bom, não esquece, embaixo do 4 está o número 1, e você faz o de cima vezes o de cima, que dá 12, o de baixo vezes o de baixo, e dá 5, 12/5. É isso. 4 vezes o 3/5 é 12/5. Quanto é 6/5 vezes 1/2? Bom, o de cima multiplica o de cima, 6 vezes 1 é 6. O de baixo multiplica o de baixo, 5 vezes o 2 dá 10. 6/10. Lembrando que aqui no final, se der para simplificar, por exemplo, aqui dá para simplificar por 2, ficaria o quê? 3/5. Olha que simples. Aqui também, você vai pegar o de cima, multiplica o de cima, multiplica o de cima. Lembrando que embaixo desse 2 está o 1. O de baixo multiplica o de baixo, que multiplica o de baixo. Então, ficaria assim, ó, 2 vezes o 1 vezes o 3, 6. 1 vezes o 5 vezes o 4, 20. E aí você vai analisar. 6 e 20, tem alguém que multiplica os dois ao mesmo tempo? Tem, né? É o 2. E ficaria o quê? 3/10, ok? E nessa última aqui, o de cima vezes o de cima vezes o de cima, 10. O de baixo vezes o de baixo vezes o de baixo, dá 3 vezes 7, 21. 21 vezes o 2 é 42. 10/42. E aí a gente vai simplificar aqui por 2 em cima e embaixo, ficaria 5/21, tá bom? Numa próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que faz a chamada técnica do cancelamento, que é quando você consegue simplificar antes de chegar no resultado final. Mas isso fica para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Não esqueça disso daqui, ó, essa frasezinha. Para multiplicar frações, basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Em outras palavras, o número de cima multiplica o número de cima, o número de baixo multiplica o número de baixo, tá bom? Se você quiser fazer com figuras, sempre começa fazendo a segunda figura e depois descobre quanto é a fração dessa segunda figura, como no exemplo que eu dei aqui ou no exemplo que eu dei aqui. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tudo de melhor para vocês.